Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, pacote Office 100% original. Deixa eu te apresentar a Dividimall. Lá tem todos esses produtos e com preço super acessível. E nosso desconto DG VIP traz mais 25% de desconto. Várias formas de pagamento. Corre que o link tá na descrição. Aproveita essa oferta agora. Bem-vindos ao canal Detonando Geek, esse é o Hard Tech, e aqui a gente dá uma escovada de bits. Que escovada de bits é essa, meu amigo? God of War Ragnarok. A gente debulhou esse jogo vários dias e vai trazer para você todas as evidências de medições que nós fizemos a olho humano e, é claro, é óbvio, é lógico, usando nossa ferramenta AIDA. Tem muita coisa interessante em God of War Ragnarok, e é claro, é óbvio, é lógico, demorou um pouquinho, porque a gente não recebe o jogo antecipadamente aqui no canal. Aliás, esse game foi enviado por um inscrito, desde já agradeço do coração, mas God of War nem foi tão complicado assim de analisar. A questão é que nós evoluímos o nosso processo. Nesse momento, nesse vídeo, você vai ver uma nova AIDA FPS, exatamente, para que você entenda melhor e tenha melhor absorção daquilo que nós estamos falando. Tudo isso é muito louco e se prepare para uma viagem tecnológica, porque foi isso que a Santa Mônica preparou. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e, é claro, é óbvio, é lógico, ajude esse trabalho a continuar. O Detonando Geek não tem apoio de nenhuma empresa por trás, é 100% apoiado pelos inscritos, então padrim.com.br/Detonando Geek é a nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode fazer uma doação pontual no pix@detonandogeek.com e, é claro, é óbvio, é lógico, tornar membro e deixar o valeu. E se você ainda duvida se precisa ou não apoiar esse canal, presta atenção nessa análise. Se você achar alguma coisa próximo a isso, não precisa apoiar. A Santa Mônica deu um show no PlayStation 5 no quesito de tecnologia. São 6 modos, e é com isso que eu vou iniciar, porque essa parada causou uma confusão na cabeça da galera em muita escala, de verdade mesmo. Vale muito a pena parar um tempo para explicar isso, porque os estúdios não estão fazendo isso com essa maestria, e a Santa Mônica fez. Então dá uma olhada nessa parada que acontece. Vamos dividir um pouquinho para a galera entender melhor. Se você tem um televisor ou monitor que é de 60 Hz, você tem apenas 2 modos de aproveitamento. 2160p, que corresponde a 4K nativo, rodando na normativa de 30 quadros por segundo, travado. E também você tem um modo 60 FPS bloqueado, correspondente a 1440p Dynamic até 4K, que corresponde também à normativa de frames de até 60 quadros por segundo. Mais pra frente você vai entender melhor o que é esse até 60 quadros por segundo nesse modo. Pois bem, se você tem um aparelho aí, televisor ou monitor que atinge 120 Hz de frequência, você ganhou um pouquinho mais. Você tem agora um modo que é 40 FPS, que atinge 1800p Dynamic, ou seja, ele vai de 1800p até 2160p. Esse modo dá 40 quadros por segundo. Você também tem à sua disposição 60 quadros por segundo travado, e também você tem um adicional de 60 quadros por segundo destravado em 1440p, como você está vendo na tela. E se você tem um televisor ou monitor 120 Hz com VRR, você ainda tem mais 2 modos, que é o quê? Que é o 40 FPS, o modo 1800p Dynamic, rodando claramente
destravado, atingindo numa margem de até uns 50 FPS mais ou menos, e você tem o modo 60 quadros por segundo destravado, mas agora com VRR. Isso acaba sendo importante porque nós vamos mostrar para você que o modo destravado sem VRR tem um pequeno probleminha e você vai descobrir daqui a pouco. Dando sequência direta, é claro, é óbvio, é lógico, o que responde isso de verdade em performance e em níveis de perfis de pessoas. E é tudo isso que se trata a tecnologia de God of War Ragnarok. Atingir o maior nível e perfil de usuários, de players, no caso, para que você tenha experiência e escolha a experiência dentro do que você tem e para aquilo que você quer. Direto e reto, vamos para o FPS, começando com a contagem de 30. Dá uma olhada nas modificações de AIDA, agora tem contador de Hertz. Então nós estamos a 30 FPS, mas em 60 Hz, que é claramente a instrução normativa do jogo para esse modo. Um televisor de 60 Hz a 30 quadros por segundo. Nesse plano a gente atinge aí uma capacidade de 30 Hz com target excelente, como você já está observando. Estável, muito estável e cravado por sinal. Agora vamos para o modo 60 bloqueado, ainda na especificação de 60 Hz para quem não tem televisores ou monitores até 120. Dá uma olhada aí na criança dentro da mesma cena, esse boss é interessante, tem muita capacidade aí de partículas, muita movimentação e é por isso que nós insistimos nele. Verifique como se mantém, no entanto, esse é um target, ou seja, uma meta de até 60 quadros por segundo, e nós temos uma variação que acontece nesse modo. Entrando no modo agora que se você, usuário, tem um televisor capaz ou monitor de até 120 Hz, você pode usufruir do modo 40 Hz, bloqueado ou desbloqueado com VRR, isso depende do seu equipamento. Dá uma olhada, com certeza absoluta, expande, diminui menos a questão da resolução, ou seja, muito próximo a 4K nativo, e você ganha fluidez. Eu indicaria esse modo claramente para quem busca o equilíbrio, um combate fluido junto a uma qualidade de imagem grande, principalmente para quem está com televisores mainstream high-end de alta capacidade de imagem. Este modo é extremamente indicado. Agora vamos, é claro, é óbvio, é lógico, para o modo 60 quadros desbloqueados dos 120 Hz. E você já está olhando, aqui nós caímos bastante a resolução, vamos para 1440p, no entanto, nosso ganho absoluto de FPS é intrigante, como você pode observar. No entanto, se você não tem VRR, isso pode te causar uma coisinha que lá na frente a gente vai trazer para você. No entanto, para quem busca a excelência na parte de combate, platinar e quer ter uma experiência baseada na fluidez, o modo 60 destravado para quem tem uma televisão de 120 Hz é realmente recomendável. O modo 40 e o modo 60 destravado com VRR basicamente é uma versão onde você não sente aquilo que eu falei, que no desbloqueio de 60 você sentirá se não tiver VRR. Que é o quê? O Screen Tearing. Exatamente. Essa linha vertical na tela. Não viu? Pera aí, meu amiguinho. É tudo muito rápido, mas acontece. A gente começou a dar um giroflex com um creitão aí no meio e você verifica que ele tem uma linha divisória horizontal. Isso é uma frame sobrepondo outra frame e ela não está sendo suavizada pela taxa variável de frame, correspondente a um VRR. Dessa forma, você pode ter, sim, essas deformações de frame durante seu gameplay em 60 quadros desbloqueados sem o uso do VRR. Por quê? Porque realmente ele está variando bastante. A gente viu picos de 80, mas também cai para 65. Desbloqueio, queridos. Desbloqueio é para isso, para que você trabalhe na margem do só Deus se sabe o que vai acontecer no futuro. Então você pode ter essa percepção aí também. Então, para quem não gosta desse tipo de coisa, acaba sendo recomendável travar a 60 ou jogar a 40, caso você tenha um 120 Hz sem o VRR. De qualquer forma, entre os modos, não é só uma questão de resolução, como vem sido propagado em alguns meios. Não
senhor. Existem outras coisas que acabam um pouco sendo afastadas. Uma delas é a questão do temporal anti-aliasing, que como você trabalhando numa resolução menor, alguns artefatos visuais indesejáveis começam a acontecer. Cada vez que você cai mais a resolução, mais você é aparente de perceber esse tipo de artefato indesejável gráfico na sua visão. Mas não é só isso que acontece. E agora a gente passa para uma execução de AIDA que também foi aprimorado para essa análise. Obrigado, Santa Mônica, por ajudar a gente aí a trabalhar mais e mais para tentar entender o que vocês fizeram. Colocando as imagens de frente, eu não consegui absolutamente ver quase a diferença percentual em relação as definições dos modos que são exibidos, graças a um grande tratamento de texture string que usa muito bem o SSD do PlayStation 5, a transferência de IO e faz uma pontual configuração de LOD, mas cara, ele está lá e AIDA show pra gente. Dá uma olhada aí nos percentuais em relação à AIDA visão. Nós estamos detectando aí os pontos de interesse, os pontos a quais a AIDA consegue geometricamente identificar. E nós temos uma percepção que vai de 0 ponto alguma coisa por cento e chega a uma escala de acima de 20% em variação de cenas. Portanto, nós temos sim uma diminuição de objetos de visualização na tela de acordo com os modos que nós estamos operando. E isso fica um pouco mais dramático nos modos 60, tanto travado quanto destravado, quanto VRR. Como a gente pode perceber, observando o que a AIDA nos trouxe e atentando um pouco mais perante o zoom, a gente verifica que a montanha some esporadicamente algumas coisas no modo 60. Portanto, você evidenciou que, claro e óbvio e lógico, você tem aí um déficit de LOD e objetos que expõem na tela, você perde um pouco da percepção na refletividade de acordo com o temporal anti-aliasing quando você baixa mais a resolução, e isso vai depender, é claro e óbvio e lógico, da percepção de cada ser humano dentro do display que ele está. Porque se você estiver numa resolução, por exemplo, de 1080p, você não vai ver esses artifícios a qual eu estou falando ou não perceber. God of War é um jogo que mostra para todos que você, se quiser ter a melhor experiência dentro de jogos modernos, realmente precisa investir em um display. Dá uma olhada na variação de tonalidades e de imersão dentro de vários displays que vocês estão vendo agora. A gente passa de um jogo gráfico normal para um desenho meio cartoonizado e algo extremamente profundo e mais realista, com um alcance de cores absurdo. Isso equivale também a televisores high-end de melhor qualidade. Então, sim, quem tem um televisor melhor está usufruindo melhor da experiência gráfica de God of War. E não pelo gráfico que é renderizado no jogo, mas pela percepção e o HDR. É importante dizer também que o HDR pode variar de acordo com o modo que você coloca, quando você aumenta a contagem de FPS, porque se sua televisão não tem HDMI 2.1, ela vai diminuir o fluxo de serviços pela porta HDMI. Ou seja, você colocou em 1440p ou 1080p, de acordo com o que a sua televisão oferece, e diminui a qualidade do HDR, então existe essa variação. O display começa a se mostrar, e God of War mostra isso especificamente, que é muito importante. Olhando as imagens em AIDA contornos, como nós estamos observando agora, nós verificamos, é claro, é óbvio, é lógico, a quantidade de detalhes que são observados em diversos cenários e biomas que o jogo apresenta. Aliás, ele apresenta muitos biomas. A Santa Mônica conseguiu transformar esse texture string com Wild de God of War, ou seja, transparecendo para o usuário em todos os seus modos a coisa mais próxima, muito mais visual do que a distante, junto com essa quantidade grande de polígonos na tela, mas muita qualidade visual, como você pode observar. Isso é indescritível e claramente algo interessante de ver.
falando interessante, vamos passar para os sistemas de iluminação. O sistema de iluminação de God of War Ragnarok realmente traz algumas coisas diferentes do padrão de indústria de desenvolvimento que nós vemos. Aparentemente, a Santa Mônica criou um controle sobre o sistema de iluminação, se tratando de um jogo linear. Isso acaba sendo bastante esperto, porque a posição do player, da câmera do player em terceira pessoa, onde está, acaba evidenciando um posicionamento de iluminação diferente. Vamos dar uma olhada nessa parada aí, porque ficou muito complicado, né? Vamos sair dessa caverna e dar uma olhada como nós temos uma amplitude grande no UV, a parte roxa, a parte maior de luz quando nós estamos saindo. Quando nós saímos da caverna, todo esse UV desaparece. Se nós tivéssemos uma iluminação global que estivesse fazendo isso dinamicamente, sem nenhuma intercepção humana ou algorítmica, a gente manteria claramente todo aquele UV, toda aquela intensidade de luz. Mas o volume de luz, quando nós saímos da caverna, ele alterna automaticamente e ele se modifica. Isso quer dizer que nós temos ou uma intervenção manual que é posicionada por trigger no movimento por onde o player passa e diminui o volume, aumenta o volume de acordo com a necessidade, ou uma solução algorítmica que faz isso com muita qualidade. Nós observamos também na neve, verificamos claramente que isso ocorre nitidamente. A neve tem bastante espaçamento branco e a Santa Mônica diminui o volume, tirando a volumetria, ou seja, a intensidade mais forte de luz UV, muito pouco, mas o suficiente para usar difusão indireta, ou seja, o pouco de luz que nós temos reverbera perante essas cenas de neve e aumenta a iluminação. Tudo funciona muito bem em God of War Ragnarok, tanto do ponto de gráfico quanto do ponto de iluminação. Tudo foi muito bem pensado em God of War Ragnarok, tudo foi muito bem planejado. O ponto tecnológico que mais impulsiona e que mais se admira nesse jogo é a quantidade de alcance, de variação tecnológica que ele traz para o player. Tudo isso se configura em uma bela obra tecnológica feita com muita experiência técnica também. É o que a Santa Mônica mostrou em God of War Ragnarok. Agora, é claro, é óbvio, é lógico, dando um veredito sobre o game e se, sim, do ponto tecnológico, God of War Ragnarok é uma peça muito importante, é uma peça para ser seguida, é uma peça que mostra o quanto em desuso e o quanto atrasado muitos estúdios que estão transformando a indústria hoje estão muito atrasados mesmo. Do ponto de vista de jogabilidade, sequência direta, um enredo muito bem elaborado, uma condução de level muito bem feita, mesmo sendo um jogo linear, que poderia claramente ter ido um pouco mais além, poderia ter tido mais diálogos, poderia ter tido um pouco mais de interação entre humanos e outras criaturas do mundo de God of War, claramente dá um pouco mais de controle para o player para transformar numa experiência diferente do anterior, mas que não o foi, mas mesmo assim muito bem feita. Agora, God of War Ragnarok, com certeza absoluta, vai ser um jogo que muitos vão falar que é o jogo da vida, muitos vão falar que é um jogo legal, muitos vão falar que é um jogo bacana, e no mínimo que se pode falar é que é um jogo bom. E se você tem um PlayStation 5, realmente eu recomendaria você jogar esse jogo. A questão dos R$350, vale ou não vale? Nenhum jogo do planeta Terra vale R$350. Mas dentro do que está sendo ofertado em relação a tudo na indústria, God of War é um jogo, aliás, o único jogo até agora, né, que a gente pensou em todas as possibilidades para quem gastar muito com hardware e experiência de gameplay. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou Goticose e até a próxima.